A nossa meditação nessa manhã vai ser baseada em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Recentemente nós estivemos aqui falando a respeito da esperança que nos move, e essa esperança que nos move estava baseada primeiramente num fundamento no Deus da promessa, nessa aliança que nós temos com Deus, e também nesse Deus de sonho, nesse Deus de propósito, nesse termos um Hebrom. Vocês lembram disso? Eu falei sobre a necessidade de termos um Hebrom, porque muitos nesse tempo de pandemia, nesses dias difíceis, estão deixando de sonhar, estão deixando de crer, estão sucumbindo, estão perecendo no meio da caminhada. E também, recentemente, o pastor Davi trouxe uma reflexão maravilhosa, intitulada, continue a crer, continue crendo. Só alguns segundinhos aqui, só porque eu estou me adaptando ainda aqui a esse tablet novo aqui. De vez em quando ele deixa a gente na mão. Vamos aqui. Pronto. Surpreendidos pelo Deus da esperança. O pastor Davi falou sobre esse Deus que nos chama a não deixar de crer, onde ele trouxe uma fala falando sobre Lázaro, Marta e Maria, e que toda aquela expectativa, aquela decepção, porém o Senhor falou, continue crendo. E por último, o pastor Teco nos trouxe uma palavra confrontadora, desafiadora no domingo passado, no sofrimento à esperança, baseada na vida de Jó, e fomos muito abençoados. Eu queria chamar a tua atenção, todas essas ministrações, elas estão editadas, recortadas, estão lá no YouTube. Então você deve voltar lá e falar, Deus, ministra, fale comigo. Queria chamar nossa atenção, primeiramente, Deus sempre toma iniciativa. O nosso tema nessa manhã é surpreendidos pelo Deus da esperança. E quando nós vamos para a narrativa bíblica, a gente sempre vai ver que é Deus que toma a iniciativa. A partir da queda, Deus estabeleceu um plano redentor, a partir da vida de Abraão. Depois nós vemos no Novo Testamento, Deus enviando o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É Deus que sempre toma iniciativa. E eu queria falar nessa manhã, a respeito de uma família. Era uma tarde comum, no ordinário da vida de uma família, porém o extraordinário, o inesperado acontece, algo surpreendente vem ao encontro de uma família, e eu oro para que venha em direção da minha família, da sua família, das nossas famílias. Eu queria chamar nossa atenção para o fato que grande parte da nossa vida acontece no ordinário, no dia a dia, no cotidiano, da segunda-feira, da terça, naqueles embates da vida. É aí que as coisas acontecem, mas nesse ordinário, normalmente, Deus vem de uma maneira extraordinária para nos chamar a atenção, para nos convocar, para nos fazer um chamado, para intervir nas nossas vidas. E nessa manhã, você que está nos assistindo, eu oro para que o Senhor intervenha, que o inesperado de Deus, que Deus venha com surpresas, que Deus venha com aquilo que é inesperado, e que o inesperado, o extraordinário de Deus, me alcance, te alcance, nos alcance. Eu queria ir com vocês para o texto de Gênesis, capítulo 18, do verso 1 ao 15. Você conhece o texto, possivelmente você já está aí catequizado a respeito da história do pai da fé, Abraão, mas Gênesis 18, do verso 1 a 15 vai dizer, nova versão transformadora, só para você entender um pouquinho qual é a versão que eu estou usando. O Senhor apareceu novamente a Abraão, junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse, meu senhor, se assim desejar, pare aqui por um pouco. Descansa à sombra dessa árvore.
enquanto mando trazer água para lavar os pés. E uma vez que honraram seu servo com essa visita, preparei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguirem viagem. Está bem, responderam eles, faça como você disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara, rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães. Em seguida Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e o entregou a seu servo, que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou coalhada, leite, carne assada e os serviu aos visitantes. Enquanto comia, Abraão permaneceu à disposição deles, à sombra das árvores. E veio uma pergunta: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: voltarei a visitar você por essa época, no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram velhos, e Sara tinha passado havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: como poderia uma mulher na minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido, também já é idoso. Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Por que disse: pode uma mulher da minha idade ter um filho? E o Senhor faz uma pergunta: existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Preste atenção nessa pergunta. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por essa época, no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não é verdade, você riu. Enquanto eu estava pensando a respeito desse texto, dessa palavra durante a semana, e tem muito a ver com esse momento no qual, como um pastor, um facilitador, trabalho com pessoas, e dentro dessa pastoral que a gente tem atendido tantas pessoas, a gente tem observado sonhos sendo abortados, pessoas que perderam a esperança, estão desesperançadas. Eu falei recentemente num desses domingos que as pessoas estão com medo, e o medo atrofia, o medo adoece, o medo mata. E mediante a toda essa percepção e conectado com aquilo que o pastor Davi, que o Teco ministrou, eu estava orando e senti de liberar essa palavra sobre as nossas vidas. Uma palavra que tem como objetivo nos ativar, fazer com que voltemos a gerar, que voltemos a frutificar, que voltemos a prosperar, porque Deus é um Deus de propósito. E Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Vocês sabem, eu acredito na Missio Dei. Deus está em missão, reconciliando todas as coisas. E por mais que nós olhemos os cenários, politização da saúde, da pandemia, o desgaste, a incredulidade ou a desconfiança com as lideranças mundiais, nosso olhar deve estar somente para o Senhor, porque a história é dele, ele continua regendo a história. E eu queria fazer algumas considerações antes de entrar especificamente no texto de Gênesis capítulo 18. Abraão já está com quanto? 99 anos. Já tinham se passado 24 anos desde que Deus trouxe uma palavra profética a Abraão, dizendo: sai da tua casa. Você conhece o texto, Gênesis capítulo 12, sai daquilo que é conhecido, sai do meio da estabilidade, sai daquilo que você tem o controle e caminha numa dependência. Eu vou fazer de ti um grande projeto e todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti. E Abraão começa nessa saga de caminhar sem saber para onde ir, mas tendo uma palavra. E durante esses 24 anos ele está caminhando,
Se você olhar a palavra, capítulo 13, capítulo 14, 15, 16, você vai ver que ele cometeu equívocos. Ele levou o seu primo, Ló, junto. Era para ele sair sozinho, sobrinho. Era para ele ir sozinho. E ele levou, e você sabe tudo o que aconteceu na sequência. Houve um momento que eles tiveram que se separar. Há um momento onde Abraão quer dar uma ajuda para Deus. E ele criou quem? Ismael. Um filho que nasceu da precipitação. Um filho que nasceu do imediatismo. E quantos Ismaéis eu já produzi na minha vida? Quantos você já produziu? Nós a todo momento estamos correndo o risco de querer dar uma ajuda para Deus. Aquela imediatismo, aquela resposta rápida. E a Bíblia não esconde absolutamente nada disso. Isso tudo faz parte da vida de Abraão. Chega um momento que ele está lá desalentado, que está para baixo, a palavra não tinha se cumprido, e lá no capítulo 16, você vai ver ele gerando esse filho da precipitação. Você também vai ver ele em algum momento questionando, falou: Senhor, como que eu vou ter um filho, porque a minha herança vai ficar para o meu servo Eliezer, né, o egípcio. Mas eu queria chamar a nossa atenção. Nós precisamos estar agarrados numa aliança com Deus. É disso que esse texto está falando, desse Deus que vem ao nosso encontro. Capítulo 16, algo que eu anotei aqui, vemos Abraão gerando um filho, fruto da precipitação, do imediatismo, do qual seu nome anterior significava pai exaltado, alguém que age na carne, alguém que age no ímpeto do homem, do imediatismo. E como nós já produzimos Ismaéis, toma cuidado com Ismaéis, mas chega o momento de Deus intervir, no ordinário Deus intervém, e o extraordinário se materializa. Pode demorar, entenda isso, amado, amada, pode demorar, mas se você está aliançado com Deus, Ele virá ao teu encontro, Ele virá ao meu encontro, Ele virá ao nosso encontro, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. E em nome de Jesus, nessa manhã eu quero dizer para ti, que vem um momento onde Deus intervém. Eu oro para que Deus intervenha na tua vida, que Deus te levante, que Deus te coloque em pé, que você saia desse momento talvez de desesperança. Talvez você não está enfermo fisicamente, mas está adoecido emocionalmente. O Senhor quer que você se levante, porque Deus tem um propósito com a tua vida. Esse Deus que nos ama, esse Deus que vem ao nosso encontro e que muda a nossa história, esse Deus que muda nomes, esse Deus que intervém na nossa família, porque esse texto está falando de família. E no capítulo 18, esse texto que eu li, vemos Abraão tendo uma percepção espiritual. Um homem que está entendendo o que está acontecendo. Sua atitude foi determinante para que a sua realidade fosse mudada. Amado, eu sei que você sabe disso. Realidades são mudadas a partir de atitudes, a partir de ações, a partir de postura. Não basta saber que algo precisa ser feito, é necessário uma ação. Fé é ação, fé é verbo, é se mover, é agir. E é isso que a gente vai ver nesse texto. E eu queria fazer algumas considerações a partir desse texto. O que você, o que nós podemos perceber na vida desse homem. Talvez é apenas relembrar algumas diretrizes que você já conhece. Mas nós precisamos colocar em prática. Diante desse surpreender dos Deus da esperança. Nosso tema nessa manhã é isso. Surpreendidos pelo Deus da esperança, precisamos dar respostas. E o texto fala de respostas. Precisamos nos envolver. Precisamos, amados, ser proativos.
Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Aquilo que é prioridade para você, você arruma tempo. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Precisamos dar resposta. Queria falar sobre 6 diretrizes norteadoras para viver de maneira extraordinária. 6 apontamentos, 6 diretrizes olhando para o texto. Primeiro, versículo 2 vai dizer que ele ergueu os olhos. Verticalize sua visão. Esse é o conceito. Verticalize sua visão. Erga seus olhos. Foi aquilo que quando o Teco ministrou domingo, eu falei que nós temos a tendência de viver muito no horizontal. E nós precisamos viver mais no vertical. É o que Deus está falando, é o que Deus está dizendo, é o que a palavra está dizendo. Não é o que os especialistas, os economistas, os bambambam, não. O que o Senhor está dizendo. Então, o primeiro princípio, verticalize sua visão. Se mova, primeiramente, é o princípio do sacerdócio. O sacerdote tinha um encontro com Deus, ele saía da tenda do encontro e saía para abençoar o povo. Não há como abençoar, não há como ser relevante, não há como vencer a nossa carnalidade, se nós não tivermos um encontro com Deus. Eu me encontro com Ele, eu ministro a Ele, eu abençoo a Ele, sou abençoado e posso sair daquele lugar para abençoar outros. Verticalize sua visão. É necessário erguer os nossos olhos. Mudança de perspectiva. Eu falei alguns meses atrás sobre Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia, estava servindo a Babilônia, mas Daniel entendeu que Deus governa quem governa a Babilônia. É esse lugar que nós precisamos estar. Erguer os nossos olhos, olhar para o alto. Devemos parar de olhar para baixo, para o nosso mundinho. Talvez você já viu essa alegoria, crente galinha e crente águia. Crente galinha só vai viver, né, no galinheiro, no puleiro, um ambiente, aquele ambiente. Mas um crente águia tem visão do alto. Um crente águia voa. Um crente águia está vendo aquilo que os outros não estão vendo ainda. Tem percepção de cima. De onde virá o meu socorro? O salmista nos pergunta. O meu socorro vem do Senhor. Quando erguemos nossos olhos, vemos o sobrenatural. O servo de Eliseu, quando Eliseu diz: abre, Senhor, os olhos do meu servo. Erga seus olhos. Primeiro princípio, verticalize sua visão. Principalmente nesse momento de tanto besterol e de tanta polarização. Você sabe do que eu estou falando. Polarização, cancelamento, blá blá blá. Gente, fake news para tudo que é lado. O pai da mentira está fazendo a festa. A gente tem que estar aliançado com Deus. Não estou dizendo para você ficar alienado, mas você tem que estar no conselho de Deus. Ouvindo Deus, sendo fortalecido com Deus. Por isso, verticalize sua visão. O segundo apontamento vai dizer no texto que ele saiu da tenda. Tenda é sinônimo de limitação. Tenda estagna. Tenda confina. Abraão era um homem de tenda, né? A gente sempre, em algum momento nós ministramos para vocês sobre tendas são removíveis, mas altares permanecem. Essa foi a vida de Abraão. Ele removia as tendas, mas os altares permaneciam enquanto ele caminhava com Deus. Mas tendas não pode ser um lugar onde nós ficamos confinados. A tenda limita, a tenda atrofia, a tenda estagna. No capítulo 15, você vai ver o texto dizendo: e levando-o para fora da tenda, disse: olhe, Abraão, veja, contemple. O Senhor está nos chamando a romper com aquilo que tem sido nosso limitador em nossas vidas. Traumas, mágoas, pessoas presas ao passado, medo do futuro.
Porque a gente vive essa situação, alguns estão presos no passado, e alguns estão com medo do futuro. Vivamos cada dia na presença de Deus, algo que o Teco falou domingo aqui, que ele citando a Mariana, eu preciso de graça para esse dia. É nesse ambiente que Deus nos quer, dependência, submissão, totalmente dependente deles. O mundo, o conceito, a sociedade trabalha para que a gente se estabilize, ou a gente se consolide na nossa capacidade, na nossa expertise, no nosso dinheiro, nas nossas realizações. E Deus quer desestabilizar tudo, para que estejamos alicerçados somente nele. Saia da tenda, rompa. Se você tem pecados não confessados, está na hora de confessar os seus pecados. Traumas, falta de perdão, tem tanta gente dentro da igreja do Senhor, que não avança, que não prospera, que não rompe, por não liberar um perdão. Arlanza trouxe uma palavra maravilhosa esses tempos para nós, nos abençoando, está lá também, você pode ir lá visitar essa palavra. Um terceiro apontamento, versículo 2 ainda, diz que Abraão saiu da tenda, e fez o que, gente? O texto vai dizer, ele correu ao encontro deles, ele teve uma ação, ele teve uma disposição, ele teve uma postura, ele teve uma atitude. Corra ao encontro do extraordinário. Terceiro princípio, corra ao encontro do extraordinário, porque o extraordinário não é o ordinário, é o extraordinário. São aqueles momentos onde Deus nos visita, são aqueles momentos onde você sente a presença de Deus, que há algo acontecendo, que tem uma movimentação espiritual acontecendo. Quando você perceber como Abraão, o extraordinário, corra desesperadamente ao encontro do extraordinário. Porém, precisa de nós, ação, disposição, postura, atitude. O pai na fé entendeu o momento oportuno. Não posso deixar passar batido. Fica comigo, em outras palavras. É o que ele fez no texto. Preciso desses caras aqui. Fica comigo, almoça comigo, vou preparar, vou servir, de uma maneira bem intencional. Quando você tem ficado com o Deus do extraordinário? Com que regularidade isso acontece? De maneira intencional, onde você desliga tudo, as vozes, os ecos, para ouvir a voz. E às vezes ele fala no silêncio, lectio divina, oração do silêncio. Quando? Isso é questão de vida, gente. A gente vai ver isso na vida de Jesus. Milagres, cura, multidão. Ele saía daquele ambiente, ele ia orar. A Bíblia vai falar para a gente de Eliseu, que foi beneficiado pela Sulamita, que preparou um quarto para o profeta. Jesus vai falar para os seus discípulos, se você olhou para trás, já está desqualificado. Jesus vai falar, se você ama alguém ou algo maior do que eu, você já está desqualificado. Amado, nessa manhã o Senhor está nos chamando a atenção de prioridades, de postura. A nossa vida cristã, ela não pode ser passiva, não pode ser de espectador. Nós temos que estar envolvidos naquilo que Deus está fazendo, ativação. Estamos juntos, estamos fazendo com Ele. Essa semana, num ambiente de espiritualidade que eu faço parte, na verdade, semana passada, alguém fez uma citação da Madre Teresa de Calcutá, quando perguntaram para ela o porquê daquela entrega com aquela pobreza na Índia. E ela disse, eu aprendi que eu não devo falar de Jesus, eu devo ser Jesus para as mazelas. Muda tudo.
Não é conhecimento, o que eu sei, o quanto conheço a Bíblia, é quanto Jesus se move, o quanto o Espírito Santo está sobre a minha vida. Amém? Então, primeiramente, nós falamos sobre seis diretrizes norteadoras para viver de maneira extraordinária. A primeira dela, verticalize sua visão, saia da tenda, corra ao encontro do extraordinário. Versículo 6, algo maravilhoso. Ele fala para Sara: Sara, pegue a nossa melhor farinha. A melhor farinha, o melhor novilho, coalhada é bom demais. Minha sogra fazia uma coalhada maravilhosa, queijo, leite, pão, a melhor farinha, o melhor novilho, coalhada, queijo, leite, tudo com prontidão, agilidade e excelência. Fica uma pergunta para nós: o que eu estou dando para o Senhor? Quando eu tenho ciência, quando eu estou convicto que eu estou diante do Senhor, ou estou diante dos propósitos de Deus, o quanto eu tenho entregado, o quanto eu tenho disponibilizado para o Senhor. Eu estou falando de honrar. Honre a Deus com o melhor. Se você vai pegar o texto de Malaquias, muitos levam muito para a questão do dízimo. Não, é uma condenação, uma denúncia, porque os sacerdotes, as pessoas estavam oferecendo ao Senhor a sobra, o que sobrava, o animal com defeito. Ao Senhor é o nosso melhor. Eu não estou falando só de dinheiro, gente, eu estou falando de vida, eu estou falando de prioridade, eu estou falando de viver. Quando o texto vai dizer: ame o Senhor com o seu coração, com a sua alma, com todo o seu entendimento, na etimologia da palavra hebraica, ame ao Senhor com o seu tudo. Ao Senhor é o melhor. O quanto você tem se esmerado em prol do reino de Deus, primiciado, honrado ao Senhor, com a sua renda, com seus dízimos, ofertas, mas com o seu tempo, com uma entrega. Algo também muito importante, estava vindo para cá pensando a respeito disso. Nós estamos vivendo um momento do secularismo. Aquilo que aconteceu na Europa, que acontece nos Estados Unidos, o domingo, eu não creio num dia, um dia sagrado, eu creio numa vida sagrada. Porém nós, cristãos, século 21, precisamos entender que o domingo é o nosso Shabá. É um dia onde nós paramos o nosso serviço. É um dia onde nós paramos de produzir, ou estamos idólatra do trabalho, da produção, da performance, e dedicamos esse dia ao Senhor, para honrar o Senhor, para glorificar o Senhor, onde trazemos os nossos filhos, onde separamos uma oferta, uma contribuição para o reino de Deus. Precisamos rever esses princípios. Dia dedicado ao Senhor, dia em família, dia onde nos prostramos, porque isso fala de quem nós somos: povo de Deus, ministros de Deus. Então avalie. Enquanto orava um pouco antes da celebração, pensava a respeito de 1 Samuel, Eucana, indo para o tabernáculo, levando Ana e Penina, e providenciando oferta para os seus filhos. Princípio, amado, homens, pais, responsabilidade nossa, de pastorear a nossa casa, de pastorear a nossa esposa, de pastorear os nossos filhos. Nós vivemos um drama, um gap na nossa sociedade de hombridade, de homens que têm que tomar a iniciativa, de serem ministros, pais, pastores da sua casa, do seu lar. Honre a Deus com o melhor. Avalie o quanto eu tenho investido no reino de Deus. Estou falando de finanças, na obra missionária, na casa de Deus. E o meu tempo, com que frequência? Eu entendo que o encontro comunitário de domingo é um ambiente onde nos abençoamos mutuamente, exercemos nossos dons, é importantíssimo. Hebreus capítulo 10, falamos sobre isso esses dias atrás.
Entenda isso. Nós estamos nesse momento, uma grande parte da população sendo vacinada. Você pode estar conosco. Priorize. Eu sei que você recebe e a nossa carne gosta de sombra e de água fresca. Eu entendo isso, está frio, cobertinho em casa. Mas quando você não está nesse ambiente, você nos priva de ser abençoado por aquele dom que só você possui e que só você tem. E entenda isso. Você vai prestar conta desse dom diante de Deus. Eu vou prestar conta. Os dons não são nossos, é para o outro. Responsabilidade. Avançando um pouco mais, o quinto princípio, mantenha um coração de servo. É o que a gente vê em Abraão, servo, um homem rico, um homem próspero. Abraão enriqueceu, porque você já ouviu sobre isso. A questão não é para onde que eu vou, é com quem eu vou. Quando ele falou, Ló, escolhe aí. Ló escolheu lá as colinas perto de Sodoma e Gomorra, porque a bênção não estava na terra, a bênção estava com ele. Muda tudo. Mantenha um coração de servo. Diz o texto ali no verso 4, lavou os pés. Nós somos servos, somos escravos, somos filhos e súditos do grande rei. Precisamos entender isso, postura de servo. Jesus em João capítulo 13, bacia e toalha. Vocês viram o que eu fiz? Foi aquilo que Jesus falou aos seus discípulos. Felizes se vocês fizerem o mesmo. Vão e façam o mesmo. O quanto eu estou sendo servo nesse período de pandemia. O quanto eu estou tendo uma empatia com o outro, com o meu vizinho, com os meus familiares, com pessoas que estão precisando de socorro, de amparo, de ajuda. Você tem sido encorajado a fazer parte da nossa campanha de mobilização Doe Amor. O quanto você já contribuiu com essa campanha, com material de higiene, de limpeza, alimento, ou mesmo com oferta? Empatia, servir, essa comunidade, nós estamos aqui com temor e tremor, ela é uma comunidade de servo. Vocês sabem disso, o Aquiles, ele tem um dom pastoral, que objetiva servir a igreja, e não se servir dela, muda tudo. E assim é com cada um de nós. Continue. Tem um texto maravilhoso, Hebreus 13, 1 e 2, falando sobre servir. O autor da carta aos Hebreus, no verso 1 e 2, ele vai dizer: continuem a amar uns aos outros como irmãos, e não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Hospitalidade, servir, é o que a gente vê na vida de Abraão. O quanto servo você tem sido, o quanto há de você nessa casa, o quanto há de você na obra missionária, o quanto você tem servido, e não apenas se servido, mas servido. Amém? E por último, tem uma pergunta no versículo 9, onde está a Sara, sua mulher? E o apontamento que eu queria trazer para vocês é a percepção diante do propósito extraordinário de Deus. A percepção diante do propósito extraordinário de Deus. Quando o anjo pergunta onde está, de repente nós vemos Abraão, diante dos seus olhos, um envolvimento, um discernimento que Deus queria o útero de Sara, para que a promessa se concretizasse, de todas as famílias da terra serem abençoadas. Tinha uma parcela da promessa que cabia a essa família. Tinha uma parcela da promessa, quer dizer, toda a palavra, toda a promessa, que cabia a Sara. Ele envolveu os da sua casa no propósito do Senhor. Ele teve essa percepção do propósito extraordinário. Ele percebeu, ele estava atento. A presença de Deus está nesse lugar, o extraordinário está aqui, e o Senhor quer usar a minha casa, o Senhor quer usar a minha esposa, o Senhor quer me usar, o Senhor quer usar os meus filhos. Estamos tendo essa percepção nesse tempo?
consequência das ações, desdobramento, frutos. Uma esperança foi renovada depois de 24 anos. Uma renovação da promessa, uma expectativa veio, ganhou forma, foi aquecida no coração de Abraão, com data marcada. Quando o Senhor falou, no ano que vem, com data marcada, na primavera, sua mulher terá um filho. Reflitamos a respeito disso, versículo 11, estéril, velha, humanamente falando, de uma maneira acadêmica, ciência, não é possível. E o Senhor vai responder, que aquilo que se passou na mente de Sara, o racional, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Nessa manhã o Senhor está perguntando para nós, lembra do Hebron, que eu cutuquei vocês? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Ela tinha passado a idade de ter filhos, por isso que ela riu. Ela achou que era uma piada, uma anedota, como diz no Nordeste. Queria com você rapidamente, Gênesis capítulo 21, o cumprimento da promessa, o cumprimento da fala, a materialização da promessa, Gênesis capítulo 21, do versículo 1 a 7. Vai dizer, o Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia depois do nascimento de Isaque, Abraão circuncidou como Deus havia ordenado. Abraão tinha quanto? 100 anos, quando Isaque nasceu. Sara declarou, Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais, quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um filho? Deus foi bondoso com Sara e fez por ela o que prometera. Amém? Queria ir com vocês citar Hebreus 11, que está muito vinculado a esse texto. Hebreus 11 e 12. Pela confiança, Abraão, porque fé no hebraico e ali em Hebreus é confiança. Pela confiança, Abraão recebeu a capacidade de se tornar pai, mesmo quando sua idade era avançada, como a própria Sara, porque considerou digno de confiança quem lhe fizera a promessa. Versículo 12, dessa forma esse homem praticamente morto, tornou-se o pai de descendentes. Esse homem e essa família confiaram no Senhor. Eu tenho confiado, você tem confiado, porque fé não é abstrata. Fé é confiança daquele que fez a promessa. Quem é que fez a promessa? Quem é que disse? Quem é que falou? Amado, nesse tempo de tantas incertezas, se agarre na promessa que Deus tem feito para ti. Não caminhe por aquilo que você está vendo, caminhe por aquilo que Deus está dizendo. Caminhe por essa palavra. Foi aquilo que eu falei de Caleb. Caleb tinha uma palavra. Quando chegou o momento, ele falou, estou preparado, porque o Senhor me deu esse monte, o Senhor me deu essa herança. Aplicação para nós, a promessa de Deus. Eu sei que você sabe, o meu papel é te lembrar novamente. A promessa de Deus vai se cumprir no tempo fixado por Deus, nem antes e nem depois. No tempo de Deus, na hora de Deus, da maneira de Deus, da forma de Deus. No tempo fixado por Ele, siga confiando. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, siga confiando. Há muito mais de Deus para você como família. Receba isso nessa manhã.
há muito mais de Deus para você e a sua família e a sua casa. Mas há algo que compete a você. O que compete a você? A disponibilidade, a percepção, a atitude, a aliança. Então, há muito mais de Deus para você como família, Ila. Para você, Roberto, para o Aguinaldo, para a Arlanza, para o Mateus. Há muito mais de Deus para nós. Mas há algo que compete a nós. A nossa parcela na concretização da promessa. Não existe nada, absolutamente nada impossível para o Senhor. Nada. Deus move, Deus faz, Deus vem com o extraordinário, Deus nos surpreende. Somos receptores e portadores dos propósitos de Deus. Somos receptores e portadores, facilitadores do propósitos de Deus. Carreguemos seus propósitos, enquanto indivíduo, enquanto casal, enquanto família, enquanto comunidade, enquanto missão. Sigamos entendendo o propósito de Deus para as nossas vidas. Algumas perguntas para que a gente ore. Eu queria chamar a equipe de louvor para ir se posicionando. Perguntas. Você vai receber essas perguntas depois para que ela te provoque ainda mais. Como está meu coração com relação às promessas que Deus me fez? Porque ela é questionada em alguns momentos. Foi assim na vida de Abraão. Como que está o seu coração? Siga confiando. Como está o meu coração, seu coração, nosso coração com relação às promessas que Deus me fez, Thaís? Te fez, Raul, Davi, Jana, Marlene, que fez ontem, minha mãe, 70 anos, Daniel Ansai, os nossos aniversariantes. Uma segunda pergunta: há algo na minha vida que tem sido um fator limitador, tenda, que tem me paralisado, confinado, trauma, estigmas, falta de perdão, pecado não confessado? Avalie seu coração. Avalie seu coração. Uma terceira pergunta: sua vida tem sido marcada pela esterilidade? Sua vida tem sido marcada por uma vida infrutífera? Parece que as coisas não vão. Elas vão por um tempo e os projetos se abortam. Ou como o pessoal diz, você é bom de iniciativa, mas é ruim de acabativa. Como que está isso na tua vida? Projetos abortados, esterilidade. Eu creio nessa manhã que Deus quer que geremos, que produzamos, que frutifiquemos, porque é isso que João 15 vai dizer a respeito de nós. A quarta pergunta: eu creio que Deus pode mudar a minha história, meu nome, e fazer o impossível na minha vida. Eu creio. Eu tinha um amigo meu que faleceu, um profeta do fogo lá do Ceará, irmão Ageu, que ele dizia: tu crê, irmão? Tu crê, pastor? Eu creio. E muitas promessas que ele me fez se materializaram, se cumpriram. E quanto a você, Deus não tem filhos prediletos, irmãos. Você sabe disso. Deus tem filhos que se movem. A palavra profética era para os 12 espias: vão e tomem posse. 2 ficaram agarrados na palavra. Não é diferente para nós. Existe um estudo sobre liderança. De cada 10 líderes em uma sala, apenas 3 vão conseguir ter êxito. Que você possa ser um desses que tenha êxito, como homem, como mulher, como família. Palavra profética: Deus quer fazer algo maravilhoso em sua vida, em sua família. Deus quer fazer algo maravilhoso
tremendo, extraordinário em sua família. É isso que o texto diz em Gênesis 18. No ordinário parece que as coisas estavam paradas, as coisas estavam amarradas, a promessa não se cumpria. De repente os anjos chegam e se movem, e tem uma movimentação espiritual naquela casa, naquela família. Eu oro por isso na tua família, eu oro por isso na minha família, eu oro por isso nessa comunidade, em nome de Jesus. Deus está se movendo, Deus está nos visitando, Deus está nos falando, Deus está chamando a nossa atenção. Deus quer fazer algo maravilhoso em sua família, em nome de Jesus. Deus quer te surpreender, creia. Deus quer te surpreender, acredite, confie. Ele é teu Deus. Se você tem uma aliança com Ele, Ele tem uma aliança contigo, Ele está comprometido com você. Ele quer nos deixar, como Sara declarou: Deus me encheu de riso. Deus quer nos encher de riso, show tristeza, show desânimo, show angústia. Deus quer nos encher de riso, de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Se levante nessa manhã, porque Deus quer que você volte a sorrir. Deus quer que você volte a gerar. Deus quer que você volte a frutificar. Deus me encheu de riso. Que o riso, que a alegria e que as promessas de Deus, receba isso na sua casa, receba isso vocês que estão presentes, que o riso, que a alegria e que as promessas de Deus se materializem na sua vida. Mateus, Arlanza, nessa história que vocês estão começando a construir juntos, que seja cheio de riso, de favor de Deus, de bênção de Deus, de um ouvido audível, que se movam em direção daquilo que Deus tem para vocês. Isso é para minha casa, para a tua casa, para as nossas famílias. Porque disso, e os que estiverem ao nosso lado, rirão contigo, rirão comigo, se alegrarão e dirão: quem diria? Quem diria, Raul? Quem diria, né, Guina? O Guina é um cara abençoadíssimo, ele vai falar sobre isso na sequência. Tem muita bênção acontecendo nesse lugar, gente. Sim, estamos vivendo dias difíceis, dias de dores, enfermidades, perdas, mas tem muito favor de Deus nesse lugar. Por isso a importância de você estar próximo desse ambiente, desse lugar. O Senhor quer te encher de riso, e os que estiverem ao seu lado, Rodrigo, rirão contigo, se alegrarão e dirão: quem diria? Não era possível até que Deus fez. Não era possível o nascimento até que Deus fez. Foi Deus que fez. Porque o que nós vamos dizer é: foi Deus que fez, foi o Senhor que fez. Vamos colocar em pé, vamos orar. A Marta vai facilitar a ceia para nós. Nós vamos ter um momento de adoração com as nossas ofertas, contribuições. Em nome de Jesus, o Senhor será exaltado através da sua vida, meu irmão. Porém, ande mais perto dEle, ande mais perto dEle, vá além, não fique na periferia, rompa com a religiosidade, rompa com a indiferença, rompe com o comodismo, seja um homem, uma mulher fervorosa no espírito, amarrado, agarrado, alicerçado em Deus, e o nome de Deus será exaltado através da sua vida. Ande mais perto dEle, vá além, não fique na periferia, tem mais de Deus para nós. Deus me encheu de riso nessa manhã, Pai. Nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, porque o Senhor é bom. E nessa manhã, como família, corpo de Cristo, povo de Deus, comunidade de fé, nós queremos abençoar as nossas famílias, nós queremos abençoar os nossos lares, nós queremos abençoar as nossas casas com bênção, com favor do Senhor. Que o riso invada as nossas casas, que o riso nos surpreenda, que a tua glória, que a tua presença, que teu Espírito
Espírito, a unção que quebra todo jugo, se materialize sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Toda esterilidade caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que é infrutífero, tudo aquilo que está amarrado, tudo aquilo que está capenga, tudo aquilo que não está prosperando, seja quebrado em nome de Jesus, e que a vencemos em nome de Jesus. Continue orando. Você possivelmente está com a sua esposa, com seus filhos. Vamos ter um tempo de dedicação ao Senhor, como Abraão fez.